Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 2. Vamos ver se realmente existe o inferno, né, nessa manhã. E vamos ver que tipo de crente nós somos. Que tipo de igreja nós somos. Quero louvar Deus por essa oportunidade, né, nesse domingo que Deus preparou. A última Santa Ceia desse ano. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2. Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia nesse livro não dá, né, gente? É o último. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar, e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor darei que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Amém. O capítulo 2 de Apocalipse, escrito por João, ele começa então falando da carta a Éfeso. E essa cidade, ela situava na Ásia Menor, e era uma cidade muito rica, que ela era uma cidade portuária, e era uma cidade rica que ela poderia muito bem divulgar o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de uma maneira muito fácil, porque o povo tinha muito dinheiro, a cidade era rica, então conseguia divulgar o Evangelho de uma maneira muito fácil. Mas o que acontece? A igreja dessa cidade, eles não estavam preocupados em divulgar o Evangelho, mas eles estavam preocupados com a sua riqueza, de que maneira vamos guardar a nossa riqueza. E esse povo então, infelizmente, não estava preocupado em divulgar esse Evangelho, que salva, que cura, que liberta e que transforma. E essa preocupação, ela precisa ser uma preocupação nossa, luterana, renovada. Mas de que maneira nós vamos se envolver para divulgar o Evangelho? Essa igreja de Éfeso era uma igreja muito rica. Mas será que nós precisamos ser ricos para divulgar o Evangelho do Senhor? Eu quero falar para vocês que nós já somos ricos porque nós já temos Jesus na nossa vida. E se a gente dá uma olhada lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que nenhum deles tinha grandes empresas para financiar o Evangelho naquela época. Eles não tinham grandes financiadores, não tinham multinacionais que davam uma porcentagem lá por mês, mas eles tinham um coração disposto a agradar a Deus. E nós nos encontramos hoje, onde se fala muito de missões, de evangelismo, de ganhar almas para Jesus, de fazer novos projetos, e muitas coisas para alcançar vidas. Mas na verdade nós precisamos de dinheiro, mas precisamos de pessoas que têm esse coração aberto e um coração disposto a deixar Deus entrar e te usar a tua vida. Mas aí nós se deparamos com essa igreja de Éfeso que estava preocupada com o seu prazer, com as suas necessidades, com as suas riquezas. Queriam adorar a Deus, mas não conseguiam adorar a Deus. Queriam obedecer a Deus, mas não conseguiam obedecer a Deus. E hoje em dia não é diferente na minha e na tua vida. Nós queremos fazer as coisas certas, mas somos envolvidos por tantas coisas na nossa vida, com riquezas mundanas, que eu e você não vamos levar para o céu. É verdade.
e ficamos apegados a essas coisas. Temos a luz de Cristo na nossa cabeça para bolar vários projetos, ganhar muito dinheiro, mas a nossa vida não tem unção. A nossa palavra que Deus colocou no nosso coração não tem unção, porque estamos preocupados com projetos para viver nessa terra. E daí vem Paulo e diz assim: olha, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E o coração de Paulo não estava nessa terra não, ele não estava nem aí. Não estava nem aí o que ia acontecer com a vida dele. Ele queria era falar do amor de Jesus. E hoje em dia nós se deparamos com uma igreja que ela não é muito diferente dessas 7 que é citada aqui em Apocalipse. Aonde que eu e você perdemos o nosso primeiro amor por Cristo? Aonde? Você não vai mentir para Jesus essa manhã. O teu amor e o meu amor que nós temos hoje não é o mesmo lá no princípio, dia 19 anos. Vai entrando coisas na nossa vida, no nosso coração. Vamos olhando para o homem e vamos esquecer de olhar para aquele que pode todas as coisas, aquele que não falha, aquele que não tem mancha, aquele que não tem a boca suja, aquele que não tem um olhar de engano. E olhamos para o homem e esquecemos que ele é o autor e consumador da nossa fé. Meus amados, a nossa riqueza terrena, ali não pode estar a nossa confiança. Infelizmente, muitas vezes a nossa confiança, ela está nessa riqueza terrena que nós temos. Um exemplo muito clássico e simples é a gente conversar com uma pessoa que ela está passando por uma crise financeira. Eu confio em Deus, mas meu salário desse mês não deu. Mas de que maneira você confia em Deus? Se estamos fazendo as coisas certas, Deus ele vai abençoar, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa vida. O rei Ezequias, Isaías chegou para o rei Ezequias e disse: olha, te prepara porque tu vai morrer. E antes que o profeta Isaías saísse da casa do rei Ezequias, ele voltou, saiu do pátio e o rei virou para a parede e fez uma oração. E disse: Deus, tu sabes que eu andei reto nos teus caminhos, sempre te obedeci, sempre cumpri com a tua palavra. Me dá mais alguns 15 anos de vida. E Deus deu os 15 anos que ele pediu. Então aí está o testemunho de que quando nós pedimos e a nossa vida ela está em retidão a Deus, Ele vai olhar e vai responder: eu vou te ajudar. Mas o negócio é que eu e você precisamos colocar a nossa confiança em Deus, não nessa riqueza, que um dia vai tudo embora, que um dia vai passar e nós vamos ficar sem nada, porque nada disso nós vamos levar para o céu. Nada disso nós vamos levar para o céu. O que nós temos é aquilo que nós fizemos agora aqui no reino de Deus, que vai estar lá guardado para quando nós chegarmos. Mas isso muitas vezes eu e você nem se preocupamos em pensar: será que eu já tenho uma coroa no céu? Será que eu já tenho algo no céu? Será que Deus está se agradando do meu comportamento? Será que Deus está se agradando do serviço que eu faço no reino de Deus? Será que Deus está se agradando daquilo que eu trabalho na obra? A igreja ela tomou um rumo bem complicado. E para a gente voltar ao primeiro amor, a gente precisa ser quebrado.
Porque senão o que vai acontecer? Eu vou empurrando com a barriga, vou indo, meio capenga. Um dia eu oro, outro não. Um dia eu leio o salmo, outro não. Um dia eu vou no culto, daí eu vou só no domingo, depois eu vou uma vez por mês. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele escolheu eu e você para ter uma vida na presença dele, um relacionamento diferente, verdadeiro. E veja bem, o relacionamento, ele vai além do domingo. Ele não fica só no domingo. Ele não fica só numa manhã de santificação, gente. Ele é todos os dias. Será que nós conseguimos entender que o nosso relacionamento com Deus é todos os dias? Será que nós não entendemos isso? E eu quero te perguntar nessa manhã. Será que nós sabemos o que é o evangelismo? Tem gente que sabe aqui na igreja o que é evangelizar? O que é evangelizar para você? Você já fez o evangelismo esse ano? Teve 2 ou 3. Por que você não fez? Eu tinha um compromisso, estava ocupado com meus afazeres. Os teus afazeres vai ficar e as pessoas estão sofrendo. Nós trocamos aquilo que Deus colocou no nosso coração e chamou para fazer coisas nossas. Eu quero falar para você que eu faço muita coisa para mim também. Mas tem dia que eu não faço, porque eu sei que não dá. Eu quero te perguntar se você sabe o que é ter um compromisso com oração com Deus. Não sabe. Porque se a igreja toda soubesse, na segunda-feira ia ter a igreja cheia aqui orando. Mas já ora em casa. Ora nada. Ninguém consegue orar em casa mais do que 5 minutos. A não ser que você more sozinho, entrando aqui no quarto, o telefone não toca e o teu pensamento não começa a pensar na roupa que você tem que lavar, na comida que você tem que preparar para o dia seguinte. Meus amados, nós somos uma igreja que não tem compromisso com Jesus. E o negócio dói agora no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós queremos Ele na nossa vida. Nós queremos Ele na nossa vida. A igreja de Éfeso também queria ter Jesus na vida deles. E o compromisso com Jesus, ele vai muito além de estar aqui somente no domingo e na quarta. O compromisso com Jesus, ele vai muito além de você dar o seu dízimo e a sua oferta. Ele vai muito além de você ajudar o renascer, gente. O compromisso com Jesus é um compromisso de falar e sentir. Você entende isso? É de falar com Ele e sentir Ele na nossa vida. E eu quero falar com muita tristeza que o nosso compromisso em oração nós perdemos. Muitas vezes queremos até pagar alguém para orar no nosso lugar. Muitas vezes queremos até falar para outra pessoa orar no nosso lugar. Mas eu quero te dizer que não dá. Esta comunhão com Jesus não se compra. Você não vai conseguir comprar essa comunhão que a gente tem em oração com Jesus. E daí nós ficamos esse crente sem cor, sem vida e apático, que não consegue fazer nada no reino. Quem é que vai te mover para fazer alguma coisa no reino? É orando. Se você não orar, você não vai ter projeto no reino de Deus. Se você não conversar com Jesus, Ele não vai te dar projeto no reino de Deus. As igrejas estão cheias. Criciúma está cheia de pessoas. E eu quero te convidar nessa manhã a pensar aonde que você caiu.
Aonde que você deixou esse primeiro amor ficar? Nós não podemos mais ser essa igreja que não tem compromisso com oração, que não tem compromisso em adoração com Deus. O nosso louvor não pode ser só no domingo de manhã, nem no domingo à noite, nem na quinta de noite. O nosso louvor e a nossa comunhão, ela precisa ser diária. E eu quero te dizer que não é com 5 minutos de oração, não é com 5 minutos de joelhos dobrados, que você vai receber essa presença de Deus na sua vida. A comunhão, a gente precisa ter um tempo. Precisamos se organizar. Não vou tirar um tempo para conversar com Deus nesse dia. A pastora Ana, às vezes, ela não liga, né, para a gente. Daí, às vezes, eu deixo, né? Dou um gelo, como se diz aí fora. Não vou ligar. Daí eu digo, pastor, o que aconteceu? Estou quase fazendo já uma cura da alma, um negócio parecido, porque tu não me ligou hoje. E a gente realmente conversa todos os dias. Às vezes eu converso mais com ela do que com a Lília no telefone. Né? E é essa comunhão que a gente precisa ter, só porque a nossa comunhão com Deus é diferente. Tu vai sentir algo diferente na tua vida. E é tão bom, é tão maravilhoso, que não tem salário que pague isso, gente. Não tem nada. Podemos ser ricos financeiramente, mas agora, se não tiver Jesus em primeiro lugar na nossa vida, não vai adiantar a nossa empresa. E nem vai adiantar a gente ter salários milionários. É verdade. Não vai adiantar. Construa primeiro uma comunhão com Ele. Construa primeiro uma comunhão com Jesus. Éfeso era uma das igrejas que João escreve que a igreja ela precisava passar por um reavivamento, porque muitas igrejas daquela ocasião já tinham perdido o seu fervor espiritual. Eu acho que 80% da igreja aqui é batizada no Espírito Santo. E hoje aqui nós vamos apresentar para você a igreja, o corpo e o sangue de Cristo. Veja bem, não é para todo mundo. Era para mim e para você estar pulando fervorosamente no Espírito, se alegrando em Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Mas isso não vai acontecer no domingo de manhã. Porque a gente vem para cá na expectativa que o pastor Carlos e o grupo de louvor vai cantar uma música e você vai chorar, vai se quebrar tudo. E não é assim. Você precisa vir quebrado de casa. Deus tem que tratar. O grupo de louvor, ele está aqui para adorar a Deus. Ele está aqui para glorificar o nome de Deus. E eu e você precisamos fazer a nossa parte. Deus, ele não vai se mostrar para mim e para você enquanto eu e você não tiver compromisso com Ele. Ou você acha que Ele vai se mostrar? Eu acho que não. E eu queria desafiar a igreja nessa manhã a fazer esse compromisso com Deus. Mas eu queria pegar pessoas que realmente têm um compromisso, que depois não vão voltar atrás. Não, eu não posso ir, eu não posso fazer. Mas eu vou te dizer aqui que ninguém vai pedir o teu carro, ninguém vai matar os teus filhos. O compromisso é você se dedicar mais a Ele. E como que a gente se dedica? Orando. Perguntando, pastor Ana, o que é que eu posso fazer? Pastor Ana, tem um serviço aí na igreja que eu posso ajudar? Tem.
mas nós queremos ficar nas nossas zonas de conforto. E daí a gente olha para o apóstolo Paulo e a gente morre de vergonha. A gente olha para a igreja de Atos e a gente tem vontade de se enfiar embaixo desses bancos. Que a igreja, ela compartilhava de tudo que tinha. E eu quero nessa manhã desafiar você a ter esse compromisso com Deus. Agora, não faça compromisso se você não pode, tá? E eu vou falar para vocês que eu sou chato. Eu vou cobrar. Eu ligo e cobro. Amém por isso? Amém. E eu queria orar para pessoas que querem ter esse compromisso de oração e de intimidade com Deus, de fazer a diferença como igreja, de não ser mais uma igreja apática. E esse compromisso a gente precisa abandonar muitos afazeres da nossa vida. Precisamos abandonar a nossa vontade. Ou você acha que com essa chuva nessa manhã, o pessoal que estava aqui, a pastora Ana, a gente não queria ficar dormindo até as 8h30, nas luzes na cama, correr com o chuveiro e tudo. Lógico, a gente queria. Senhor Jesus, nesta manhã, eu faço compromisso contigo. Eu quero ser um crente de oração, de compromisso, de fidelidade. E eu quero marcar essa geração com evangelismo, com mudança de vida. E eu quero orar mais, ter mais comunhão contigo, Jesus. Nesta manhã, eu quero fazer essa aliança, esse compromisso. Me ajuda a fazer todos os dias um momento de comunhão contigo. Feche os olhos. Jesus, eu quero te louvar, Deus, por essas vidas. Quero te dar graça por tudo, Senhor. Deus, Jesus, quando tu orou pelos 10 leprosos, a gente sabe que só voltou um para falar da cura, Jesus. Eu quero nessa manhã, Jesus, orar por essas vidas. Deus, ajuda cada homem, cada mulher, Deus, que fez esse compromisso contigo de orar, de jejuar, de falar contigo todos os dias. E Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, Senhor. A tua bênção sobre cada vida, que o Senhor esteja fortalecendo, animando, meu Deus e meu Pai, fortalecendo na tua presença. Ajuda, Deus. Dá ânimo e dá coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro, Deus, que abençoe essas vidas. Para a glória e louvor do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois
Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Jesus. Queremos pedir a tua bênção nesse momento agora. E quando nós tomar esse suco, comer esse pão, que lembramos do teu sacrifício naquela cruz, que não foi em vão nas nossas vidas. Jesus, nos ajuda a ser realmente discípulo. E nós queremos pedir, Deus, a tua bênção sobre cada vida que vai ser ela aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus.